Shalom, shalom, homens de honra. 18 de fevereiro. Palavras revelam o coração. Versículo do dia. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, verso 21. Vocês que estão entrando na live, muito obrigado. Sejam bem-vindos. Que vocês transbordem na vida de outras pessoas e que compartilhem com o maior número de pessoas das suas redes sociais, que alguém precisa desse devocional nosso. Amém? Vamos lá então para a mensagem. Palavras revelam o coração. Vivemos numa guerra de palavras na qual eles nos diferenciam do restante da criação. As nossas palavras definem os nossos relacionamentos conosco e com os outros. Elas conectam pessoas e podem valorizar ou desvalorizar relacionamentos. Muitas vezes, caímos na infidelidade pelas nossas palavras, gerando torpeza no falar. Precisamos treinar isso, pois as nossas palavras liberadas estão gerando atmosferas. Palavras são veículos que revelam o que está no nosso coração. Falamos daquilo que estamos vivendo. A boca fala do que o coração está cheio. Quando denegrimos alguém com acusações e julgamentos, deixamos de ver a essência divina nessa pessoa. Precisamos um dos outros para refletir a imagem e semelhança de Deus, pois cada um revela algo divino, a centelha do céu. A nossa percepção sobre as pessoas pode nos encher de alegria ou gerar engano. A Bíblia, em Filipenses 4, nos orienta a ocupar os nossos pensamentos com o que é agradável. Contudo, muitas vezes, falamos de maneira que não reflete essa natureza. Deus nos diz que tudo o que fazemos classifica a nossa fidelidade ou infidelidade. Por meio do fruto da nossa boca, podemos estar perdendo coisas incríveis. Palavras de misericórdia e bondade trazem uma colheita única. O que você está liberando? Precisamos ter disciplina com as nossas palavras. Elas podem escurecer ou clarear a vida das pessoas. A nossa língua precisa ser protegida. Precisamos limpar a nossa mente para purificar a nossa fala. Hoje, vamos prestar atenção nas atmosferas que estamos criando. Pessoal, obrigado vocês que estão entrando na live, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso devocional aqui, ó. Conversas Secretas com meu Pai Celestial, de JB e a esposa dele, Dirce Carvalho, o bispo JB Carvalho. Amém? São 365 dias. Nosso devocional fala o quê? Das nossas palavras, tem poder. Precisamos tomar cuidado com o que falamos para os outros, para nós mesmos. Amém? Porque a palavra tem poder. Às vezes você fala alguma coisa para uma pessoa hoje, mas não vai acontecer hoje, amanhã. Pode acontecer alguns anos depois. Aí você vai falar, nossa, eu falei para aquela pessoa aquilo, e aconteceu aquilo. Aconteceu agora. Então toma cuidado. Elas podem agradar ou desagradar alguém também na nossa fala. Às vezes a pessoa está mal, precisa de ajuda. Às vezes você vai falar com a pessoa, você acaba desanimando mais ela ainda. Então temos que pensar diariamente no que falamos. Pois uma palavra liberada, já liberou, não tem como voltar atrás. Uma palavra que você falou, não tem como você voltar atrás dela. Ok? Então é isso o nosso devocional, tomar cuidado com as atmosferas que estamos ao redor. E ele fala uma pergunta aqui. O que você está liberando? Essa liberação é o quê? O que você está falando para as pessoas? O que está saindo da sua boca? Porque às vezes a gente está com o coração cheio de mágoa. Então só vai sair mágoa do nosso coração. Ok?
Então tem que tomar cuidado. Primeiro nós temos que tomar cuidado conosco, para depois com os outros. Amém? Porque a transformação que Deus faz é em nós mesmos. É eu, Alexandre, é minha esposa, é outras pessoas, é um a um. Não é um conjunto. É nós para depois transformar os outros. Essa transformação ela vem de dentro para fora. Amém? Com o quê? Com o nosso coração. Pois o nosso coração foi o único órgão que é o primeiro a ser nascido no ventre da nossa mãe. Eu não sabia isso. Depois que eu fiquei sabendo isso, virou uma chave na minha cabeça. E Deus quer o quê? Em qualquer Bíblia que você pegar, Ele vai querer o quê? Só o nosso coração. Mais nada. Ele não vai querer nossa roupa. Ele não vai querer nossa carcaça. Ele vai querer só o nosso coração. Porque onde jorra fontes de água viva, é aonde? No coração. Então, por isso que ele fala para nós aqui a Bíblia, o nosso devocional também, tomar cuidado com as palavras, porque as palavras têm poder. Amém? Então é isso. Vocês que estão na live, por gentileza, agora fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-me a controlar as minhas palavras e a refletir o seu amor em tudo o que eu digo. Que as minhas falas sejam veículos de vida e reconciliação, alinhadas ao seu reino. Perdoa-me pelas vezes em que falo de forma irresponsável e renove a minha mente e o meu coração. Amém? Podem abrir os olhos. Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional de hoje, Gálatas 5, verso 22 a 23. Eu vou ler para vocês, que já está até aberto. Se quiserem acompanhar nas suas Bíblias, a minha é essa aqui, ó, King James atualizada. Amém? Vou ler para vocês aqui, ó. Gálatas 5, verso 22 a 23, fala assim para nós. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Contra essas virtudes não há lei. Amém? Benignidade, bondade e fidelidade. Ok? Então é isso. Ele fala o que para nós? Vou repetir de novo. Gálatas 5, verso 22 a 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Amém? Então nós temos que ser o que também? Ser manso, paciente, ter paz, amém? Ter benignidade, bondade, fidelidade com ele e com os outros, amém? Ter alegria, ter amor por Deus, por nós e por os outros. Se eu não amo eu mesmo, eu vou amar quem? Pergunta para reflexão, amém? Então primeiro eu tenho que me amar. Amar a Deus, a me amar, para depois amar outras pessoas, amém? Porque é assim que nós vamos poder ajudar os outros. Depende da nossa transformação para que nós possamos ajudar outras pessoas. Amém? Então é isso. E aqui tem um resumo que eu peguei para vocês também aqui, desse versículo. Ele fala assim, no versículo. O apóstolo Paulo, que escreveu o Gálatas, fala: ensina que o verdadeiro sinal de uma vida guiada pelo Espírito Santo não são apenas palavras ou aparências religiosas, mas caráter transformado. Da onde que vem a transformação? Primeiro conosco, que eu estou falando. Depois com os outros. Essa palavra, esse fruto que ele fala está no singular. É um conjunto que nasce da mesma raiz. Qual raiz? O Espírito de Deus em nós. Olha isso. O Espírito de Deus em nós. Então, a partir do momento que eu encontro a palavra, eu guio a palavra, eu vou sendo transformado.
perante o Espírito de Deus em mim. Amém? E ele fala o que é? O amor é o amor em um mundo egoísta. Alegria mesmo em meio às dificuldades. Paz em tempos de ansiedade. Longanimidade, paciência em relacionamentos difíceis. Não sei o que você está passando hoje. Tem que ter paciência. Não sei se você está no mundo de egoísmo, alguma coisa desse tipo. Tem que ter amor. Temos dificuldades, temos diariamente. Temos que ter alegria. E ansiedade. Está passando por alguma ansiedade? Tem que ter paz. Aonde? Tudo isso no nosso coração, pessoal. Benignidade, bondade em atitudes práticas do dia a dia. Fidelidade num tempo de instabilidade. Mansidão em vez de explosões. Domínio próprio diante das tentações e impulsos. O mundo está aí. Tentamentos a gente tem. Só que nós somos mais semelhança do Criador. Quem que é o Criador? Deus. Já criou tudo para nós. É só nós acessarmos. Como que nós acessamos? Acessando Ele primeiro para depois Ele acessar as coisas que Ele deixou para nós. A minha casa, o meu carro, o que é isso aqui? É só uma administração que eu estou fazendo dos meus bens. E multiplicação. Que a Bíblia fala. Multiplicai-vos, tanto em filhos, quanto em bens. Então isso aqui Deus me deu. Eu só tenho que administrar da melhor forma possível. E essas virtudes, o que acontece? É maturidade espiritual. Não é sobre perfeição, negativo. Mas sobre permitir que Deus molde nossa reação no dia a dia. Em casa, no trabalho, no casamento, na criação dos filhos e nas decisões profissionais. Até nas nossas empresas. Quem é empresário sabe. Quão difícil é num mundo como o Brasil. Maior cobrador de imposto. As dificuldades que tem. Temos que ter Deus nos moldando diariamente. Para que Ele nos guie nas estratégias do dia a dia. Nosso casamento também. Tem brigas, temos que resolver da melhor forma possível. Eu tenho um acordo com a minha esposa. Eu briguei hoje com ela, hoje tem que cessar essa briga. Não posso levantar amanhã brigado com ela. É um acordo que nós fizemos. Amém? Então é isso. E o resumo final dessa explicação fala o quê? Uma mulher cheia do Espírito não vive reagindo pela carne, mas respondendo pelo Espírito. O fruto aparece nas pequenas atitudes diárias. Ele fala da mulher, mas está todos nós, homem também. Amém? Então nós temos que ter o Espírito Santo conosco também, todos os dias. E Deus todos os dias da nossa vida, pessoal. É fácil? Não é fácil, é difícil. Mas, assim que você se apega na palavra, na Bíblia, que eu falo, a palavra é a Bíblia, está aqui, ó. Tudo está aqui, ó. Isso aqui é o manual da nossa vida. Dependente de qual religião você for, pessoal. Aqui não estou falando de religião. Esse devocional nosso, faz 3 anos que eu faço devocional. E os 3 anos que eu faço, esse é o terceiro. Ele não fala de religião. Ele fala da nossa vida diária. E esse aqui é o manual nosso diário. Acredite se quiser. Mas esse é o nosso manual diário, do dia a dia. É só você se apegar a ele que as transformações vão acontecer. 3 anos consecutivos eu li Provérbios. Eu e minha esposa nessa mesa que eu estou fazendo a gravação para vocês agora aqui. Para quem não sabe. E a transformação já foi na primeira semana de ler Provérbios todos os dias. Eu provo para você que começou a mudar. Tanto minha cabeça, minha fisionomia, tudo. 3 anos sem parar lendo Provérbios. É isso que começou a transformação minha e da minha esposa. E foi nessa mesa aqui que eu estou com vocês. E a transformação é na mesa, não é no sofá, não é na cama.
não é no jardim da casa, é na mesa. Você, Deus, você, sua esposa, seu esposo, amém? E seus filhos juntos. É na mesa que a transformação vem. Prova viva disso sou eu aqui falando para vocês. Quando eu imaginava eu estar aqui com vocês numa live, falando sobre o devocional. Também falei de provérbios nas madrugadas, antes de ir para o trabalho. Um mês inteiro eu fiquei fazendo provérbios. Amém? Então a transformação vem. Mas Alexandre, como que você está sendo transformado? É Deus que está fazendo a minha... Deus que está moldando, Deus que vai me guiando, Deus que vai transformando. Amém? Se eu for por vontade própria, eu não consigo. Eu não consigo. Se eu for para a minha vontade da carne, eu não consigo. É Deus no comando de tudo. E hoje Ele está na minha vida por inteiro. Amém? E aqui a nossa frase final, nosso devocional. As nossas palavras liberadas estão gerando atmosferas? Então tome cuidado com a sua boca e o que sai da sua boca. Nosso devocional, isso é hoje. Isso fala assim, hoje. Palavras revelam o coração. É o título. Amém? Então, mais uma vez, cuidado do que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca é que seu coração está cheio. Então, seu coração está cheio, então você vai no quarto, vai num lugar sozinho, chora, esperneia, põe um louvor, ore, derrama para o Senhor, que Ele vai dar a estratégia para você, vai te aliviar. Amém? Então é isso que eu recomendo para vocês. Cuidado que sai da sua boca. Amém? Muito obrigado a vocês que estão na live. Tenham uma boa noite. Um dia ainda abençoado, que não virou meia-noite ainda. Que vocês tenham um dia abençoado. Uma noite abençoada. Que vocês tenham bons sonhos. Amém? E até amanhã.